Keila aqui para contar a história da Inara. Gente, essa história chegou através de e-mail com o título Ainda Estou Tentando Sobreviver. Eu troquei alguns e-mails com a nossa musa, que, claro, o nome aqui é anônimo, e cheguei nesse título porque eu acho que a gente está constantemente aprendendo a viver. E eu me identifiquei com algumas partes dessa história, acho que a gente já comentou algumas vezes aqui, tanto a Mari quanto eu, o quanto algumas histórias, alguns pontos pegam em identificações nossas, né? Então essa história tem 2 pontos. Um é sobre família, né? E o sentido de família ser algo muito particular. Embora no senso comum, no social, essa ideia é construída como lar, acolhimento, casa, amor e união, a gente sabe não é assim para todas as pessoas, né? Que não cabe todos esses adjetivos em todos os formatos de família. E no meu caso, e no caso da nossa musa aqui, família representa, aqui no caso dela, por parte do pai, né? Repressão, submissão e não tem nada a ver com esse outro sentido que eu disse antes. E aí, eu vou contar essa história construindo junto com vocês algumas reflexões, né, que me serviram no decorrer da minha vida. Então, espero compartilhar aqui com vocês coisas que sejam úteis para produzir reflexões e também para entregar a história da Inara de uma maneira cuidadosa e que chegue aos seus ouvidos, Inara, com pontos também para você refletir e conseguir avançar na sua vida, porque todas nós estamos aprendendo a viver. E o segundo ponto é que essa história ela pode ter um gatilho para você que tem alguma sensibilidade com histórias que envolvam abuso sexual. Então vai ter uma parte que fala sobre isso. Ok, gente? Então vamos lá escutar a história da nossa musa. Mas então, eu conto ou você conta? Hoje, a Inara tem 32 anos de idade, ela mora na Austrália e ela é de Sergipe. Quando ela veio para cá, ela não tinha noção que ela estava em busca de aprender algo sobre ela e o que fazer com a história dela, que ainda causava muita dor, tristeza e repetição. Como? Ela ia se envolvendo com pessoas e situações que faziam ela se sentir de uma maneira muito conhecida, muito familiar. E aqui eu quero acrescentar uma lente para vocês pensarem e me acompanharem na história, que é a lente da psicanálise. Quando a gente pensa em repetição, a gente está dizendo sobre se sentir atraída por uma pessoa que tem algum traço muito conhecido, de alguém da nossa família, de alguém ali do nosso primeiro mundo, da nossa primeira experiência no mundo, né? E que nem sempre está muito claro. E essa característica, ela pode ligar isso aos nossos sintomas, e os nossos sintomas de relações, que pode ser maltrato, que pode ser de abuso, que pode ser de conveniência, pessoas que tiram vantagens. Então, às vezes, tá muito claro, tipo assim, nossa, me apaixonei por um cara e ele parece meu pai. Sabe essas histórias que a gente ouve falar? Ah, nossa, fulano se apaixonou por uma pessoa e a relação da fulana com o fulano é muito parecida de como ela se relaciona com a mãe dela também. Tem controle, tem ciúmes. Tipo, a pessoa passa dos limites, né, da outra o tempo inteiro. Enfim, às vezes a gente consegue ler, né, nas histórias da gente ou das nossas amigas, essas repetições. E aí, eu sou psicanalista, né, já falei pra vocês algumas vezes, e a psicanálise, né, estar em processo de falar, né, no divã, enfim, me ajudou a perceber quando eu entrava em relações parecidas, mesmo que a pessoa tivesse, por exemplo, um traço muito marcante de alguém da minha família e todos os outros eram muito diferentes e novos. Então, a aparência, o contexto era uma coisa, mas quando eu estava me relacionando, eu sentia algo muito parecido com o que eu já tinha sentido antes. E por não estar claro, a gente não consegue falar, verbalizar, colocar nossos limites, dizer. Então a gente fica ali repetindo, se questionando, às vezes angustiada, às vezes até percebe, quer sair, mas não consegue, porque não consegue elaborar aquilo. Então a repetição, ela acontece quando a gente não elabora algum episódio, alguma cena da nossa vida.
Então, a história da nossa musa já começa assim. E eu vou contextualizar para vocês como foi essa construção da experiência dela no mundo. Ela é de uma família que tinha a mãe, o pai e uma irmã. E o pai, como ela colocou aqui, Era um bosta. traía a mãe dela, teve filhos fora do casamento, não respeitava a mãe dela, não respeitava também as filhas, era um cara agressivo, possessivo, ao ponto em que a Inara e a irmã dela não podiam ter amigos, homens, nem na infância, nem na adolescência. Ele era simplesmente aquele cara autoritário que ficava impondo um monte de verdades e cagando regras. Esse era o pai da Inara. Ela vivia, então, em torno de um controle absurdo. Até que um dia, ela foi viajar com a família por parte da mãe, né? Foram passar uns dias ali com a família num lugar e logo voltaram. Quando ela voltou de viagem ali, uma amiga dela chegou e falou: Inara, você tá sabendo o que aconteceu? Parece que o seu pai noivou. E a Inara, gente, ficou em choque, desesperada. Ela não conseguiu nem assimilar a informação. Imagina, o teu pai tá noivando de uma outra pessoa. Só que, enquanto ainda está no relacionamento com a sua mãe. Então a Inara fez várias perguntas ali pra amiga. A amiga falou: não, Parece que a festa foi ali 2 dias atrás. E a Inara, imediatamente, foi até a casa da avó paterna, que morava ali no mesmo bairro, perto da casa em que ela morava com a família. E quando ela chegou, lá estavam a avó, a tia, o pai e a tal da noiva. Assim, almoçando, uma coisa ali de família tradicional brasileira tranquila, sabe? Popcorn! Ponto. Ela ficou muito nervosa e foi tirar satisfação ali com o pai, aquela coisa toda. Então ela surtou. Palavras de Inara. Gritou, xingou, até que uma tia dela tentou conter ela através da agressão física. Sim, a tia paterna da Inara foi pra cima dela, gente, foi bater nela. Só que a nossa musa revidou e bateu nela primeiro. Nessa hora, o pai de Inara entrou no meio da briga e tentou bater nela também. A coisa foi escalonando, ficando cada vez pior, e a última coisa que ela se lembra foi o pai dizendo: Eu não considero mais você e sua irmã minhas filhas. E depois disso, ela ficou anos sem ter contato com o pai, sem conversar com ele. Algum tempo depois, ela refletia sobre aquele fato, mas também não procurou o pai não procurou ela. E por sorte, a família, por parte de mãe, sempre fizeram de tudo para ajudar na criação das meninas, estavam ali por perto, um cuidando, o outro chamando para fazer alguma coisa. Ela se sentia amparada, né? Sentia um amor profundo vindo por parte da família da mãe, que era um amor que aparecia através do cuidado. E a vida foi seguindo ali, nossa musa foi estudando, com mais idade ela começou a trabalhar também, e trabalhou mais ainda, foi estudando, e começou a ter os seus sonhos, seus objetivos. Ela teve uma fase em que ela saía um pouco mais, que ela curtia a vida, assim, sabe? Mas ela tinha uma rotina de trabalho bem extensiva. Ela trabalhava num pet shop, que foi onde ela conheceu um cara chamado Rodolfo. Um dia ela estava ali na recepção, recebendo as pessoas, e ele entrou, olhou para ela de um jeito estranho, que ela identificou uma intensidade. Alguma coisa chamou a atenção dela. Ela até saiu para fora, foi respirar um pouco, porque ela ficou um pouco tonta. E quando ela voltou, ele tinha deixado o telefone dele com uma colega ali do pet shop. Uma semana depois, a Inara entrou em contato com o Rodolfo e eles começaram a conversar. Conversa virou encontro, encontro virou envolvimento e eles passaram a namorar. E foi aí que um inferno começou na vida da nossa musa. Ele se mostrou um cara possessivo, paranoico, agressivo, batia nela. E aqui eu quero abrir um parênteses. Tem uma repetição aqui na história da nossa musa? Já já a gente volta com isso. Ele chegava a um ponto de controle
que às vezes ele escondia as chaves de casa para ela não sair para trabalhar. Ela chegou a perder, gente, o emprego, porque não conseguia às vezes sair para trabalhar ou se atrasava e não chegava no horário, porque ficava tentando sair disso. E aqui sair, né, de uma maneira simbólica mesmo, porque ele escondia a chave. E eu fiquei pensando que a chave, né, era a liberdade dela daquela casa, mas também dessa relação que colocou a nossa musa numa prisão disfarçada de relacionamento, de amor, mas que na verdade era muito violenta. Foi passando um tempo e a pandemia começou, e junto com ela, a depressão. Dentro desse contexto, vivendo esses maus tratos, sem perceber que ela estava vivendo algo que ela já tinha vivido antes, né, na vida dela, na história dela, que aquilo estava se repetindo, ela entrou em depressão. E aí eu quero colocar um outro ponto aqui com vocês. Quando a gente não consegue colocar em palavras aquilo que está se passando com a gente, isso pode aparecer em sintoma, né? Não só na repetição de se relacionar com alguém que faz a gente se sentir igual a gente se sentiu em algum outro momento, mas também os sintomas físicos, que podem ser dores, tem pessoas que têm várias dores, né? E tem pessoas que entram num período de melancolia ou de depressão mesmo, que foi o que aconteceu com a Ainara. Ela decidiu nesse momento da vida fazer terapia, e foi aí que ela foi se lembrando de tudo. Ela foi construindo que aquela dor e aquela prisão que ela estava não era só aquele relacionamento, não era aquela casa, não era o Rodolfo, mas era o lugar emocional que ela compreendeu, o afeto e o amor vindos de uma figura masculina. Não era só sobre o Rodolfo, era também sobre o pai dela. Isso foi muito forte e a nossa musa teve alguns momentos bem difíceis em que ela quis desistir da própria vida, ela achava que não iria conseguir atravessar toda essa verdade, toda essa descoberta. Mas, como muitas de nós, além da terapia, a gente precisa das nossas amigas. A melhor amiga da Ainara, a Janaína, foi uma anja, porque ela percebia que tinha alguma coisa errada. Por mais que elas conversassem, ela sabia que a amiga estava sendo acompanhada, fazendo terapia e tal, e que essa era a chave que ela precisava para sair desse lugar. Ela percebia, ao mesmo tempo, que a Ainara precisava de algo além. Ela, naquele dia, naquele momento especificamente, precisava da presença da mãe dela. E o que a Janaína fez? Ligou para a mãe da Ainara e disse que estava sentindo que tinha algo de errado, que a Ainara estava precisando de alguma outra coisa. E a mãe dela foi lá socorrer a filha. Se hoje a Ainara está viva e teve condições de sair de tudo isso, é graças à mãe dela, é graças ao processo terapêutico que ela passou e à sua amiga Janaína. E eu tô aproveitando para dizer isso porque às vezes a gente cria a ideia de que se a gente só começar a psicoterapia, vai salvar a gente de tudo. Eu acho que é fundamental, né? Não acho que dá para atravessar algumas dores na vida, descobrir alguns enigmas sobre nós mesmas sozinhas. Psicoterapia ou a psicanálise é fundamental, mas não é tudo. Então, é importante que a gente tenha pessoas de confiança, que a gente consiga reconhecer quem de fato nos oferece amor, para que a gente consiga pedir socorro quando as coisas estiverem muito difíceis. E eu tô dizendo isso aqui porque se alguma musa estiver me escutando e vive alguma história em que você tenta sair e não consegue, e que você reconhece que é uma relação abusiva, e ao mesmo tempo você pensa, mas tem esse outro lado, e se a pessoa mudar? Mas eu já conversei com ele, quem sabe eu converso de novo com ela, e a gente faz um acordo, e a coisa pode melhorar, e você está num ciclo, e que isso fica recorrente na sua cabeça, e as situações de abuso, de violência, de controle, elas são persistentes, pensa aí, com quem você pode contar? Quem é a sua amiga, quem é a sua Janaína, que você pode ligar? Qual é a pessoa que você pode recorrer? Porque às vezes a gente não consegue colocar em palavras. A Ainara colocou aqui que ela não estava conseguindo naquele dia colocar em palavras o que estava acontecendo com ela. E a Janaína sacou que a amiga estava diferente. E foi lá e chamou a mãe dela. E ela disse que nesse dia ela estava a ponto
de interromper a própria vida. Então, se você está me escutando, pense, além de tudo que você já fez ou está fazendo, você ainda está numa situação de sofrimento? Busque ajuda. Pode ser uma mensagem para uma amiga, para alguém da sua família, para uma professora, alguém da sua confiança, tá bom? Vamos seguir aqui na história da nossa musa. Com tudo isso, ela conseguiu sair daquele fundo do poço, né? Daquele momento mais crítico de todo o seu sofrimento dentro daquela relação, e ela conseguiu de fato sair, terminar. A pandemia foi ali finalizando e a nossa musa voltou a sonhar, voltou a ter planos para ela. E um desses planos era vir para a Austrália, onde ela tinha uma prima que sabia que ela morava aqui, já tinha então contato, sabia que poderia contar com ela para pelo menos, né, dar os primeiros passos, pesquisar como vinha, etc e tal. E lá foi ela falar com essa prima. E a prima ajudou muito a Inara no início, porque ela disse que daria todo apoio, que ela poderia morar na casa com ela e que até financeiramente poderia ajudar a nossa musa. Aí mais um alerta que a gente sempre fala aqui. Quando envolve dinheiro, as relações elas vão para um outro status. E isso é muito perigoso. No caso dela, essa primeira parte deu certo. A prima respondia a ela, conversava com ela, de fato ela chegou, os primeiros meses moraram juntas e tudo foi lindo. Só que uma coisa aconteceu em um desses primeiros meses. Um dia, a nossa musa estava caminhando pela rua e um cara parou ela. E ele começou a falar. Só que a Inara ainda não entendia inglês. E aí ela ficou, né, sorry, falando que não estava entendendo, e ele insistiu. E aí ela sentiu um ar nele de gentileza, não de invasão. Só que ela não entendia o idioma mesmo. Então ela decidiu passar o telefone dela para ele. E aí, mais alguns dias depois, ele foi e respondeu para ela. Ela contou para a prima que estava conversando com esse cara, e a prima falou: me manda a localização, caso você vai encontrar com ele, e tudo certo. Aqui na Austrália é tudo muito mais seguro, muito mais tranquilo, ele é australiano e tal. Acho que a única barreira que você pode ter é o idioma, mas isso pode ser bom para você praticar. Essa foi a visão da prima da Inara. E lá foi a Inara, então, encontrar o australiano. Ela encontrou com ele, foi legal, eles ficaram juntos por uns meses, e de fato para ela foi muito bom, né, para falar inglês, praticar e tudo mais. E uma coisa muito legal que aconteceu é que esse relacionamento não virou o centro da vida da Inara, sabe? Pode ter sido por conta da cultura, pode ter sido porque ela mudou de país, pode ser uma possibilidade, né, para algumas pessoas, não todas, não é uma regra, de encontrar o novo e não a repetição, né? Então, no caso aqui desse encontro entre eles, foi muito positivo para ela. E ela seguiu ali, trabalhando, estudando, morando com a prima e tudo seguindo muito bem. Até que a prima começou a fazer alguns pedidos esquisitos para ela. Por exemplo, antes da nossa musa sair para trabalhar, a prima falava: Ai, será que você não consegue sair meia hora antes para você me levar lá no meu trabalho? E assim, um dia, beleza. Atrasou, precisa chegar mais cedo. Tudo bem, era uma gentileza ali. E isso não atrapalharia a Inara. Só que o tom desses pedidos foram mudando. E a coisa começou a ir para um nível de a prima queria que a Inara fizesse tudo com ela, por ela e pra ela. Aí, além de pedir para levar no trabalho, ela passou a pedir também para ela buscar ela no trabalho no final do dia. A nossa musa estava meio que de motorista da prima. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por quê, né? Da onde vem isso? Aí eu tenho um palpite, né? Uma sugestão aqui. Que é, o carro, gente, era da prima. Então, a prima, sem dizer que tinha uma condição para emprestar o carro para Inara, ela emprestou, parecendo assim que era uma coisa de boa vontade. Mas, dia após dia, ela ia impondo alguma coisa, fazendo pedidos, ao ponto de que, assim, se ela pedisse para Inara levar ela em algum lugar e ela falasse não, como aconteceu algumas vezes, ela simplesmente parava de falar com ela.
virava a cara para a prima dentro de casa. Isso foi deixando a nossa musa muito mal. Ela começou a se sentir incomodada, sufocada, usada. Ela passou a perceber que ela fazia coisas que ela não queria só para agradar. E o que tinha por trás disso? Ela precisava da prima, né? Porque algumas relações, por isso que eu chamei a atenção ali quando envolve dinheiro, né? Às vezes vai envolver algo material também. Uma pessoa diz, isso aqui não sei o que lá, pode pegar emprestado, pode usar. Eu sempre desconfio desse tipo de coisa, porque eu acho que a gente vive numa sociedade em que o valor das coisas é muito particular o que cada um dá. Então, por exemplo, a prima aqui, quanto que era o valor desse carro? Ela emprestou, entre aspas, de graça. E depois foi colocando imposições que era, no final das contas, o preço que se paga de ter um objeto emprestado de alguém. Então, às vezes, a gente não percebe, e também está muito camuflado nas relações, o que é que faz a gente estar ligado a alguém que faz a gente se sentir mal. Que era o que passou a acontecer aqui, mais uma vez, na vida da Inara. Só que assim, ela estava na Austrália, estava realizando o sonho dela, ela estava construindo a própria autonomia, e ela ficou ao ponto de surtar, de sentir todo esse sufocamento, de se sentir, mais uma vez, perto de alguém em que parecia que queria tirar vantagens dela, usar ela, né? Mas a gente até pode cair em algumas repetições, em algumas prisões emocionais. Mas quando a gente já saiu de alguma, a gente tem muito mais chances de sair de novo. Mesmo que a gente não perceba como é que a gente cai. E aqui, né, olha como é diferente, como ela cai no relacionamento e como ela cai lá na situação com o pai, né? Porque com o pai ela não escolhe, né? É a consequência de uma dinâmica familiar. Já com o ex, não, né? Ele tinha uma aparência de uma coisa e ela não percebia que ela se conectou com ele, porque justamente ele tinha algo muito familiar ali, camuflado e que apareceu com o tempo. Já que na situação da prima, a prima era uma pessoa que vai ultrapassando os limites. E aí, mais uma vez, ela se sentiu de uma maneira parecida. E eu acho que, talvez não tão consciente, ela não deixou isso claro aqui pra mim, mas eu quero acrescentar, de quem tá olhando de fora, é que ela fez diferente. Ela se manteve firme por mais um tempo ali naquela situação, apesar do incômodo, e ela fez diferente. Ela juntou o dinheiro, comprou o carro dela e procurou um lugar para ela morar. E saiu da casa da prima. E quando ela disse para a prima que estava saindo, adivinha o que a prima fez? Disse que ela era a maior decepção da vida dela e que ela podia ir. Claro, né? Ninguém aqui estava pedindo autorização, né, Inara? Mas a outra ali se achou a poderosa que mandava em você. Bom, Inara então seguiu seu caminho aqui na Austrália, entendendo um pouco mais sobre si mesma, percebendo como ela se sentia nas relações. Aquele cara que ela ficava australiano ficou para trás. Não foi uma relação que cresceu, né? Então, esse momento para ela foi muito difícil, mas também libertador. Com o tempo, ela foi conhecendo outras pessoas, fazendo amizade mesmo, né? Trabalhando e tal. Foi seguindo o fluxo. Trabalhar, estudar, vida de imigrante, né? E conhecer pessoas que a gente faz conexão de amizade e outras de romance mesmo, de atração. E foi aí que ela se envolveu com o Rubens. O Rubens trabalhava na área da saúde aqui na Austrália e ele parecia muito diferente. Simplesmente, um dia, parou de responder e sumiu. Algum tempo depois, ela passou a se relacionar com outro cara que se chamava Chris. Ele era cozinheiro, tinha uma conexão muito legal ali, né, entre os dois, eles conversavam, se encontravam, a coisa fluía e tal, e de repente a conexão foi desligando, ele foi esfriando e eles foram parando de se falar. E mais uma história que poderia ser uma história escrita e vivida pela Inara e um parceiro, terminou ali sem muitas explicações, né? E ela conheceu, depois de um tempo, uma outra pessoa, o Tony. E o Tony era um cara que conversava muito com ela, contava da vida dele. E um ponto que ele compartilhou é que ele tinha passado por um término muito difícil com uma ex que ele teve e que foi uma relação muito profunda, que eles chegaram até a comprar uma casa e que foi a ex que terminou com o Tony e que ele ficou muito mal, passou um período muito difícil na vida dele. E quando a Inara
ia na casa dele, ela via que tinha, tipo, porta-retrato, coisas da ex, assim, sabe? Pela casa, coisa de mulher, assim, roupa, coisas pessoais, objetos, assim. E aquilo incomodava ela. Mas que com o tempo, ele foi tirando, foi respeitando ela, e eles foram criando uma conexão. E o que para nossa musa foi um espaço também. Depois de um tempo, ele contou para ela que essa ex que ele tinha sofrido tanto se casou e que isso tinha deixado ele muito abalado. E ele disse uma frase que me deixou aqui, gente, com uma pulga atrás da orelha. Que foi: Eu escolhi você, Inara, para contar que eu fiquei abalado com o casamento da minha ex. Para ela sentiu que foi escolhida para ele dividir algo importante. Eu não tenho algo a dizer sobre isso, mas eu achei curioso, pensando que eles estavam construindo uma conexão, um espaço entre eles. Inclusive, ele foi liberando o espaço, né, tirando as coisas da ex, e disse isso para ela. Eu acho que às vezes tem relações que a gente vai construindo conexões e a gente suporta ouvir coisas no sentido de suporte mesmo, né? Espero que seja o caso, mas eu fiquei com uma pulga assim atrás da orelha com esse comentário. Por quê? Porque mesmo, né, eles tendo essa conexão, o Tony é um cara em que eles se encontram às vezes não. Ela considera ele um cara com algumas inseguranças, ela acha o jeito dele mais fechado, mas ela gosta dele. E aí, musa, eu vou deixar uma pergunta aqui pra você. O que você gosta nele? O que você gosta dele? E outra reflexão que eu vou deixar aqui. Como é que você se sente quando você está ao lado dele? Gente, como a gente se sente perto de alguém é muito importante. Eu acho um dos principais termômetros para a gente perceber se a gente está caindo numa cilada, numa repetição, né? Ou não. Isso é o que eu uso aqui para me guiar na minha vida. Vira e mexe, eu vejo assim, quando eu tô indo, eu falo, para tudo. Volta, querida. Volte 2 casas, dá uma olhada. O que é que tem nessa pessoa que tá te interessando, né? O que é que tá te conectando? Eu acho que é o tipo da coisa que quem vem de uma família abusiva passa a sentir nas outras relações. E aí, às vezes, alguns termos, eles são banalizados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, relacionamento abusivo, não sei o que lá, fulano é abusivo, ciclano é abusiva. Uma percepção que eu tenho. O outro, ele passa a ser abusivo com a gente quando ele ultrapassa os nossos limites. Quando ele quer dizer como a gente deve ser, ou quando ele quer impor aquilo que a gente tem que fazer para agradar, né? Quando a coisa deixa de fluir, você sendo quem você costuma ser, se sentindo à vontade para agradar outra pessoa. Nem sempre, gente, o abuso, ele vem carregado da violência, do ataque, do controle, né? Essas coisas eu acho que elas são mais gritantes e mais óbvias da gente perceber e ler. Agora, tem coisas que são sutis. E quando a gente vai ver, aquilo já bagunçou a nossa subjetividade. A gente se sente perdida e completamente dependente daquela relação ou daquela pessoa. E quando a gente vai explicar o porquê, muitas vezes a gente não consegue. Então, é muito importante a gente fazer essa leitura quando a gente está numa relação. Porque se a gente for pelo filtro de ele não me agride, ele não me xinga, ele não me trata mal, ou ela, né? Não é controladora comigo. Mas o que tem de errado nessa relação? Como é que você se sente se relacionando com essa pessoa, né? Às vezes, o abuso é exatamente ultrapassar a linha de respeitar, aceitar e admirar você sendo quem você é. E aí, as outras coisas são acordos. Um acordo que você faz um dia, porque você vai numa festa e o outro não quer ir, ou um acordo de comer uma coisa num dia, no outro dia outra, um acordo de como vocês organizam a casa, um acordo de como vocês vão planejar a vida. Essas coisas eu acho que fazem parte das relações possíveis. Agora, o que tem que você mudar algo em você, o que tem que te sacrificar, aí já não. Mesmo que não tenha a violência explícita. Se tem uma exigência do campo do impossível, aí eu acho que passa a ser abuso, tóxico, todas essas palavras que a gente usa para identificar quando a gente está passando os nossos próprios limites, né? Numa relação. E nem sempre também a pessoa que está deixando a outra insegura e se sentindo assim dentro da relação é uma pessoa tóxica e abusiva. Isso é muito importante, gente. Eu tô aproveitando essa história para fazer
essas reflexões aqui, porque se a gente pensar, então eu só tô numa relação abusiva se eu tô com um cara agressivo ou com uma mulher agressiva. Mas quando a pessoa se relaciona com você, você se sente insegura, seja lá pelo que for, né? Acho que um bom ponto que eu coloquei ali é isso. Porque tem uma exigência de algo impossível, aí sim é um ponto de atenção. Porque duas pessoas juntas podem dar muito certo, pode dar muito amor. Mas duas pessoas juntas também pode ser um casamento de sintoma. Um casamento de partes da história de cada uma dessas pessoas que alimentam uma na outra coisas ruins e que fica muito camuflado, é difícil a gente sair. A história tá encaminhando aqui pro fim, e pra amarrar tudo isso que eu tô dizendo, a nossa musa continua morando na Austrália, hoje ela se mudou, ela tá num outro estado aqui da Austrália, não é mais em Sydney, onde ela chegou a primeira vez, então ela fez mais um movimento na vida dela, de mudança, já foi pro Sergipe algumas vezes visitar a família da mãe, né, que é com quem ela tem muito contato e conexão de amor, né, de como ela se sente amada, mas ela segue aqui na Austrália tentando entender como é que ela vai fazer para construir uma história diferente, para encontrar pessoas em que ela se sinta de maneiras diferentes e não cair em situações que têm uma aparência, mas que no decorrer da vivência ela se sente igual, ela se sente sufocada, mal, ou que a pessoa tá se aproveitando dela de alguma forma. E aí, gente, sabe quando a gente conhece alguém e a gente fala assim, fulano tem alguma coisa estranha, mas eu não sei o que que é? É um clássico, já aconteceu muito comigo de falar, por exemplo, assim, eu, né? Eu conheci um cara, ele é muito interessante, ele tem tal coisa que eu gosto, sei lá, uma coisa de aparência. Ele é preto, assim, do jeito que eu gosto, alto, e ele, sei lá, tem a mão grande, não sei o que, mas tem alguma coisa estranha nele. E aí eu vou deixar mais uma dica aqui, que é só uma forma de ver o mundo, né, que pode servir para algumas, para outras não, mas que me serve, então eu quero compartilhar com vocês, que é mais uma lente da psicanálise, né, o Freud que fala isso. E ele fala isso através de um texto que a tradução dele para o português significa algo não familiar, fora de casa ou desconfortavelmente íntimo, que é, quando a gente fala que é uma coisa estranha, porque dentro da nossa cultura brasileira, na nossa linguagem, a gente diz que estranho é alguma coisa que nos incomoda. Não sei, é uma coisa estranha, sabe assim? É o incômodo. E aí cada cultura, ela vai ajudar a gente a nomear as coisas a partir da linguagem, né? A partir do idioma, enfim. Mas a partir das palavras. Então, o Freud, ele propõe que quando a gente fala que uma coisa é estranha, pode ser que a gente está falando, na verdade, que uma coisa é muito familiar, muito íntima, mas que foi reprimida, foi guardada dentro da gente num lugar tão profundo que a gente não consegue acessar. E eu tô dizendo isso porque no início da história, a nossa musa conta partes muito sensíveis desse lugar que ela tinha na família dela, de abuso mesmo, né? Como eu disse no início do episódio, de abuso sexual também. Então, só depois de muito tempo, ela foi perceber que isso ficou dentro dela num lugar tão íntimo, tão secreto, que ela nem lembrava, ela não tinha a memória disso. Ela lembrou no decorrer da vida. E se a gente parar pra pensar, ela foi entrando em várias relações em que ela se sentia sufocada ou abusada, né? Então, por isso que eu quis trazer aqui essa reflexão pra vocês. Então, sei lá, um exemplo. Eu tive uma chefe aqui na Austrália que ela tinha o mesmo nome da minha mãe. E eu gostava muito, muito, muito dela, mas de uma maneira desproporcional. E eu só trabalhava com ela. Ela era super fechada, ela não era próxima de mim, ela era de uma outra cultura, ela não era brasileira. E eu tinha um apreço muito grande por ela. Então, por exemplo, quando eu ia trabalhar e eu tava num dia difícil, tinha acontecido alguma coisa comigo, quando ela chegava eu já tinha vontade de chorar. Então, olha como é nítido, né, explícito que tinha uma conexão minha, simbólica, porque ela tinha o mesmo nome da minha mãe, de que eu poderia chorar ali com ela, né, ou me sentir menor, sensível, enfim. Só que às vezes, e é disso que se trata esse episódio, um trauma, uma marca, ela é tão difícil que ela fica deslocada num lugar que a gente não consegue acessar. Fica numa memória da infância e aparece através de um medo, ou através de um desejo, ou através das repetições, que é o que eu venho falando no decorrer desse episódio. E aí, quando a gente conhece alguém que não necessariamente tem as mesmas características, ou não vai nos violentar da mesma forma, como aconteceu com a nossa musa, mas que a gente vai se sentir em algum momento daquele mesmo jeito, é aí, gente, que a gente precisa prestar atenção, cuidar, pedir ajuda, investigar mesmo na nossa história o que é que a gente está carregando que não faz bem pra gente, o que é que a gente está carregando que tem a ver com outras relações, porque tem coisa que são consequências dos nossos pais, da vida que a gente teve antes da gente ter autonomia e repertório de fazer nossas próprias escolhas. Eu tô falando de uma coisa reprimida,
né? E que isso pode ser muito difícil de fazer sozinha. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão de quando a gente entra em relações que tem traços de repetições. Observa se isso é a primeira vez, se isso é inédito na sua vida, né? Pode acontecer em situações que sim, para outras pessoas que não, e por isso também, antes de encerrar, eu quero voltar no ponto que eu falei. Não necessariamente uma pessoa que vive uma relação em que ela se sente abusada, violentada, ela vai estar se relacionando com uma pessoa que faz isso. Na história da nossa musa, eu acho que a prima dela sim fez isso, eu acho que o pai dela sim fez isso, e o namorado dela, sem a menor sombra de dúvida, o ex, né, fez isso também. Mas, às vezes, isso pode acontecer com uma pessoa que não teve esses traumas com os pais. Não teve esses traumas com o pai ou com a mãe. Simplesmente você tá com uma pessoa que o jeito que ela faz você se sente também desrespeitada, abusada, enfim. E aí cabe investigações, porque nós somos múltiplas. Nossas histórias são muito subjetivas e nunca dá pra pegar um conceito e encaixar na nossa história de uma maneira única. Eu trouxe essa reflexão porque eu acho que é importante eu compartilhar também com responsabilidade, né, o meu conhecimento, o meu trabalho. A psicanálise ela é uma ótica de enxergar a vida, os traumas, é um tratamento, mas também não é o único. É isso que eu quero que fique aqui para vocês, que vocês reflitam e que vocês troquem com a gente, falem com a gente, com a nossa musa principalmente, que vai estar lá no Telegram, esperando vocês, com as percepções de vocês. E eu quero deixar um pedido inédito. Que vocês me digam como é que vocês se sentiram escutando essa história, se isso atrapalhou a fluência da história, se você gosta que eu faça amarrações e construções assim. Não vou fazer isso em todos os episódios, né, gente? Até porque o podcast aqui tem várias histórias com vários tons. Mas eu me senti à vontade de fazer nesse episódio porque algumas partes me atravessaram pessoalmente e foi como eu consegui elaborar questões da minha vida, né? Então eu achei importante incluir a psicanálise aqui e também para entregar alguma coisa para vocês que seja efetiva. Então eu quero a opinião de vocês, como é que esse episódio chegou aí para vocês. E antes de encerrar, quero deixar, né? Gostaria de dar, mas não tenho como. Deixar um abraço bem apertado em você, Inara. Muito obrigada por enviar a sua história, que você realize os seus sonhos, que você consiga trabalhar na área que você comentou comigo no e-mail, que você volte e conte pra gente como é que foi isso, como é que foi esse caminho, ou se você encontrou outros, que esse episódio sirva para você refletir e seguir aí nos seus processos, seja de psicoterapia, de psicanálise, de conhecimento, de mudanças na sua vida. Um beijo, gente, e até a próxima história. Final, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!